Grata, feliz e realizada por trazer para você hoje uma história forte e cheia de grandes lições. Deixe seu like, faça sua inscrição, maratone e compartilhe os nossos vídeos. O seu comentário no final do vídeo vai me encher de alegria e fazer o nosso canal crescer. Ajude-nos também fazendo suas compras na Amazon pelo nosso link, disponível na aba de comunidades. E vamos lá! A história hoje é muito boa, imperdível. A princesa Zita de Bourbon-Parma nasceu em Villa Pianori, situada na província italiana de Lucca. O nome incomum, Zita, foi escolhido por causa da popular Santa Zita, que viveu em Toscana durante o século XIII. Era a terceira filha do deposto duque Roberto I de Parma e de sua segunda esposa, Dona Maria Antônia de Bragança. Seu pai perdera o trono devido ao movimento de unificação italiana, quando ele ainda era uma criança. Zita e seus irmãos foram criados para falar francês, alemão, italiano, espanhol, português e inglês. Aos 10 anos de idade, Zita foi matriculada em um internato em Zemberg, na Alta Baviera, onde havia um rígido sistema de ensino de instrução religiosa. Zita e sua irmã Francisca foram mandadas a um convento para completar a sua educação. As crianças Parma regularmente faziam trabalhos de caridade aos pobres. Zita, por exemplo, distribuía comida, roupas e remédios aos necessitados em Pianori. 3 de suas irmãs tornaram-se freiras e por um tempo Zita pensou em seguir o mesmo caminho. Certa vez, ela lembrou: crescemos internacionalmente. Meu pai se considerava, antes de tudo, um francês. Certa vez, perguntei a ele como devemos nos descrever. Ele respondeu, abre aspas, somos príncipes franceses que reinaram na Itália, fecha aspas. As duas filhas de Maria Teresa eram primas em primeiro grau de Zita e tias de Carlos. Apesar de terem se conhecido na infância, Carlos e Zita não se viam há quase 10 anos, devido aos estudos de ambos. Em 1909, o regimento de dragões do arqueduque permaneceu estacionado em Brentnetlapen, Stering Baleslav, de onde ele visitava sua tia, em Francesbach. Foi durante uma dessas visitas que os primos se reencontraram. Carlos vinha sendo pressionado a casar-se e Zita vinha de uma larga linhagem real. O arqueduque Carlos viajou até a Vila Pianori a fim de pedir a mão de Zita, e em 13 de junho de 1911 seu compromisso foi anunciado na corte austríaca. Anos mais tarde, Zita recordou que, após o noivado, revelou a Carlos suas preocupações com o destino do Império Austro-Húngaro e os desafios da monarquia. Carlos e Zita casaram-se no castelo de Choiseul em 21 de outubro de 1911. O imperador Francisco José I, tio de Carlos, então com 81 anos, aliviado por ver seu herdeiro realizando um casamento adequado, compareceu à cerimônia de muito bom humor, chegando mesmo a erguer um brinde aos noivos no desjejum nupcial. Zita logo concebeu um filho, dando à luz o arquiduque Otto, em 20 de novembro de 1912. O casal teria outras 7 crianças. Em 1914, o marido de Zita torna-se herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, após a morte em Sarajevo do arqueduque Francisco Fernando, seu tio. O casal
chega ao trono austríaco após a morte do velho imperador em 1916, encontrando um país em guerra e à beira da dissolução. Vale lembrar que a morte de Francisco Fernando foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Carlos e Zita foram coroados em Budapeste em 30 de dezembro de 1916. Após a coroação, houve um banquete, mas depois a festa foi encerrada, pois o imperador e a imperatriz achavam inconveniente fazer celebrações prolongadas em tempos de guerra, uma demonstração de muito bom senso. Enérgica e de temperamento forte, Zita acompanhou o marido às províncias e ao front, além de ocupar-se com obras de caridade e visitas aos feridos na guerra. A imperatriz tinha alguma influência sobre o marido e acompanhava discretamente as audiências com o primeiro-ministro e as instruções militares, tendo interesse especial pelas políticas sociais. A imperatriz Zita foi favorável à negociação de uma paz separada com a França, o que não veio a suceder. A derrota na guerra e, consequentemente, a abolição da monarquia e dissolução do império, Zita partiu com o marido e os filhos para o exílio, primeiro em Madrid e depois na Ilha da Madeira, onde Carlos veio a falecer em 1922. Mantendo-se fiel à herança da dinastia Habsburgo, Zita assumiu a educação dos seus filhos, regendo-se pelos princípios da sua antiga corte imperial. Muito debilitado, Carlos morreu em 1º de abril de 1922, aos 34 anos de idade. Suas últimas palavras para a esposa foram: "Eu te amo tanto." Após os funerais, uma testemunha afirmou, abre aspas, "Esta mulher deve realmente ser admirada. Nem por um segundo perdeu sua compostura. Ela cumprimentou as pessoas em todos os lados e depois falou com quem tinha ajudado com o funeral. Todos ficaram encantados com ela." Fecha aspas. Zita usou luto em memória de Carlos durante todos os seus 67 longos anos de viuvez. Viveu também exilada em Espanha, França, Bélgica, Canadá e Estados Unidos, embora sem nunca renunciar à sua condição de imperatriz da Áustria, país a que somente foi autorizada a regressar em 1982, sendo entusiasticamente recebida pela população em Viena. Em 1945, Zita comemorou seu aniversário no primeiro dia de paz, 9 de maio. Ela passaria os 2 próximos anos percorrendo os Estados Unidos e Canadá para arrecadar fundos para a Áustria e a Hungria, devastadas pela Segunda Guerra Mundial. Após um período de descanso e recuperação, Zita voltava regularmente à Europa para os casamentos de seus filhos. Ela decidiu mudar-se definitivamente para a Europa em 1952, a fim de cuidar de sua mãe idosa em Luxemburgo. Zita ocupou seus últimos anos com sua família. Embora as restrições à entrada dos Habsburgos na Áustria tivesse sido revogada, esta só se aplica para os que nasceram depois de 10 de abril de 1919. Isso significava que Zita não pôde comparecer ao enterro de sua filha Adelaide em 1972, algo bastante doloroso para ela. Ela também se envolveu nos esforços para a canonização de seu falecido marido, o Imperador da Paz. Em 1982, as restrições ao seu retorno à Áustria foram suavizados
e ela pôde voltar ao país após 6 décadas de ausência. Nos anos seguintes, ela fez várias visitas à sua antiga pátria austríaca, até mesmo com aparições na televisão estatal. Após um inesquecível 90º aniversário, quando esteve cercado por sua agora vasta família, a saúde de Zita começou a se deteriorar. Faleceu com 97 anos, em 1989, tendo sido sepultada em funerais oficiais no Panteão dos Habsburgo, em Viena. Seguindo um costume antigo, Zita pediu que o seu coração fosse colocado em uma urna e depositado no mosteiro de Muri, na Suíça, onde o coração do imperador havia descansado durante décadas. Em 10 de dezembro de 2009, Yves Lessups, bispo de Le Mans, na França, abriu o processo diocesano de beatificação de Zita. A beatificação consiste em declarar inscrito no catálogo dos bem-aventurados um indivíduo falecido, limitando a sua veneração pública a lugares específicos. Em 11 de abril de 2008, a congregação, tendo recebido o parecer favorável do bispo de Chur, respondeu afirmativamente ao pedido. Zita significa garotinha ou pequena sortuna, pequena afortunada. Mas, para nossa princesa Zita, a vida não foi assim tão feliz sempre. Porém, ela manteve-se forte e apegada à sua família e a seus princípios. Escreveu sua história de forma marcante, destemida e muito digna. Por fim, de fato, ela se mostrou, sim, uma pequena afortunada. E o que você acha depois de conhecer a história dela? Me conta nos comentários. Vou amar saber a sua opinião sobre a história de Zita. Obrigada pela companhia. Até o próximo vídeo.